Hoje estamos aqui em mais um Nerdcast, hoje com a nossa ilustre colega aqui, a doutora Marina Camargo, advogada. Olá, doutora Marina. Olá, doutora Cristiane, eu queria primeiro agradecer, o convite. E para a gente iniciar, eu queria também me apresentar. Eu sou advogada, como você mencionou. Eu atuo já há mais de 12 anos. Eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná, tenho uma especialização em Direito Processual Civil pelo Instituto Bacelar e uma especialização em Direito Empresarial pela PUC Rio Grande do Sul. Eu já atuei com o direito criminal, já atuei com o direito administrativo, mas hoje eu atuo com o direito civil e direito de família. Então, para a gente fazer o podcast hoje, eu trouxe um tema que faz parte do meu dia a dia, que é o transporte rodoviário de passageiros, né? É um serviço público que muitas pessoas usam e não têm conhecimento dos direitos, dos deveres. Então, é bem importante a gente trazer esse tipo de informação para que, caso aconteça algum problema durante esse serviço, a pessoa saiba o que fazer. Sim, sim. Eu sempre falo, né? O conhecimento liberta. Então, Isso. A gente não tem aqui no Brasil aquela política do direito, de um direito preventivo, né? Mas é muito importante, antes da gente se colocar em alguma situação, já saber quais são os nossos direitos. Exato. Então, inclusive, tem uma frase que várias pessoas repetem e a gente sempre acha que ela é uma verdade absoluta, que é o cliente tem sempre razão. Mas nem sempre é assim, e no direito pode acontecer um problema no transporte em si, e às vezes você não tem direito a uma indenização, não tem uma responsabilidade da empresa de transporte. Então, por isso que a gente tem que saber bem. Eu queria até trazer em destaque uma regra que é do direito civil, que se aplica ao transporte, que diz que a pessoa transportada tem que cumprir e observar as regras estabelecidas pelo transportador. E se ela tiver algum prejuízo, algum problema que decorrer do descumprimento dessas regras, a indenização, às vezes, pode ser afastada ou pode ser até reduzida por conta disso, né? Então, é importante que a pessoa tenha a ciência de quais são os seus deveres e observe, né, as regras que são aplicáveis ao transporte. Doutora, você poderia só delimitar para a gente, porque assim, o podcast de hoje, né, é sobre transporte, os direitos do consumidor no transporte rodoviário. Isso. Porque a gente, se eu for falar de transporte de passageiros quanto a avião e tudo mais, é um pouco diferente, né, porque a gente tem regras próprias. A doutora poderia só explicar, assim, Isso. por cima, até para a gente delimitar melhor. Bom, o transporte, né, no geral, é um serviço público. Então, o Estado é o responsável por esse serviço e ele vai autorizar que pessoas privadas, né, empresas privadas, executem esse serviço. Então, no âmbito do transporte aéreo, a gente tem a ANAC, que é a agência reguladora que vai fiscalizar, vai estabelecer regras aqui no Brasil. Só que como o transporte aéreo abrange o mundo inteiro, né, hoje em dia, também existem regras que são estabelecidas em acordos internacionais entre os países. Então, é uma regulamentação muito específica. E como a gente tem um tempo limitado, né, para falar, a gente resolveu focar no transporte rodoviário, porque senão a gente ficaria aqui um dia inteiro conversando sobre isso. Tem muita coisa para falar. Então, no âmbito do transporte rodoviário, aqui a gente está também delimitando o transporte interestadual, né, entre estados. Quem regulamenta esse setor é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, além de observar lá o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, as empresas têm que observar toda a regulamentação que é trazida pela ANTT e os passageiros também têm que estar atentos a essas regras. Antes, a gente tinha várias resoluções, portarias, etc. Então, ano passado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres editou o marco regulatório do transporte terrestre de passageiros. Então, a gente tem uma resolução com todas essas regras que passaram a vigorar a partir do começo desse ano. Então, tudo que a gente falar aqui está
ali no marco regulatório. Depois, quem quiser pode conferir. Doutora, agora me surgiu uma dúvida, né, pessoal, diríamos assim, que a doutora explicou essa questão desse marco, né, que regulamenta ali as questões desse tema este ano. Para situações que aconteceram ano passado ou em outros anos, por exemplo, o consumidor sofreu ali uma situação que ele acredita que ele possa ser indenizado, né? Obviamente tem que procurar um especialista da área, mas aí entra nessa resolução? Olha, muitas regras foram repetidas, que já existiam em regramentos esparsos, né, anteriores, foram reproduzidas nesse marco regulatório. Agora, existem algumas questões que mudaram um pouquinho. Caso tenha acontecido alguma situação com vocês que estão ouvindo aqui o podcast, que tenha acontecido antes da entrada em vigor desse marco regulatório, é importante conversar com um advogado especializado para que ele possa te orientar qual era a regra aplicável na época e para te orientar quais são as medidas que devem ser tomadas. A gente vai focar hoje na regra atual, né? Porque sim. É o que está valendo hoje, mas é importante ter isso em mente. Eu viajei em 2021 e tive uma questão ali que aconteceu, eu quero entrar com uma ação. Então, você vai ter que verificar qual era o regramento que estava em vigor naquela época e não o marco regulatório que passou a valer esse ano. Por isso que é importante consultar sempre um advogado. A ideia aqui do podcast de hoje é passar ali para o consumidor, né, um panorama geral ali dos seus direitos, né, passar informação jurídica mesmo, mas ainda mais em um tema tão específico é importante consultar, né, um advogado ali da área bem especialista para ver o que vai se aplicar, né, exato. Doutora? Bom, a doutora pode explicar um pouquinho para a gente das regras, de como funciona a questão do atraso? Sim, posso. Então, uma das regras mais importantes assim, para o transportador é que ele tem que respeitar os horários do serviço. Então, se a tua viagem está marcada para 13h, ele tem que sair 13h. Mas, por outro lado, o passageiro também tem que respeitar essas regras. Então, o passageiro, as empresas podem estabelecer regras específicas para isso, mas a regra geral é de que ele tem que se apresentar para embarque pelo menos 30 minutos antes. Se perde o embarque porque chegou atrasado, aconteceu alguma coisa, não conseguiu chegar ali no horário, o passageiro não tem direito a pedir o reembolso da passagem. Ele tem direito a remarcar essa passagem, daí vai se submeter eventualmente a taxa, alguma coisa assim, mas não vai poder pedir o cancelamento e a devolução do valor da passagem. Então, se acontecer agora, se o atraso for por parte da empresa de transporte, a gente tem que ter em mente que transporte rodoviário não é transporte aéreo, né? Então, a empresa de ônibus está sujeita às condições de trânsito. A gente sabe que as estradas no país não estão no melhor estado possível, né? A gente teve situações ali de queda de barreira esses tempos aqui no Paraná, Santa Catarina. Então, tudo isso vai afetar, obviamente, os horários de chegada, de partida. Às vezes, a empresa opera uma linha longa, que tem paradas em várias cidades, né, ao longo do trajeto. Então, isso vai afetar, obviamente, o horário de partida ou de chegada no destino. A gente tem que ter um pouco de razoabilidade, né? Não dá para exigir que seja aquele horário britânico ali de chegar exatamente no horário de previsão que está divulgado no site, etc. Mas existem alguns direitos caso aconteça algum atraso excepcional e que extrapole os limites da razoabilidade. Então, se atrasar a saída em 1 hora, o passageiro tem 3 opções. Ou ele pode exigir que a empresa coloque ele no ônibus de outra empresa que sai ali no horário próximo, ou ele pode pedir a devolução do valor da passagem, desistir do transporte, né? Não quero mais, quero a devolução. Ou ele pode exigir a troca do bilhete junto à mesma empresa. De repente tem mais de um horário de ônibus saindo com um intervalo de 1 hora entre um e outro. Eu posso pedir para que me coloquem no ônibus que vai sair ali no próximo horário.
claro que vai estar sujeito, né, à existência de vagas nesse veículo ou não. Doutora, quanto a essa questão, né, que a doutora explicou que é o consumidor que escolhe, né? Tem alguma formalidade que ele tem que seguir para fazer essa escolha? Não. É só chegar ali no local manifestar? Não, ele deve procurar o guichê de atendimento, né, da empresa e solicitar a opção que for melhor conveniente para ele, né? E no caso de reembolso, tem que ser feito de imediato? Não, existe uma diferença dependendo da forma de pagamento adotado pelo cliente, né? Então, se ele tiver pago em dinheiro, aí não lembro os prazos. Não precisa por prazo. Tá. Não é imediato. Tá. Não é imediato, se ele tiver pago em dinheiro ou cartão, vai depender daí da forma de pagamento. Então, tem que ver bem essa questão para não estar esperando receber ali na hora, né? Doutora, uma situação que eu acredito que seja um pouco comum, né? E se acontecer a chamada perda de reembarque, ou seja, eu tô lá no meio de uma viagem, aí o ônibus parou em algum lugar para comer, normalmente posto de gasolina, alguma coisa assim, né? E eu sou deixada para trás, o ônibus vai embora e eu fico. Quais são os meus direitos? O que eu posso fazer numa situação dessa? Então, essa situação é muito comum. Essa é uma daquelas situações que o passageiro tem que observar as regras estabelecidas pelo transportador. Então, a hora que o ônibus para e o motorista avisa, a gente vai fazer uma parada de 30 minutos para alimentação, para almoço, para jantar, etc., você tem que voltar depois de 30 minutos. Porque se o ônibus tiver ficado parado lá durante esse tempo e você não retornar e perder o reembarque, não existe responsabilidade da transportadora. Agora, o que você pode fazer numa situação dessa? Procura o funcionário da empresa. Geralmente, as paradas são feitas em restaurantes grandes, tipo Graal, sabe? Esses pontos de paradas que tem uma estrutura. Que tem outros ônibus juntos. Isso, exatamente. Ou, às vezes, até tem um representante da empresa que fica ali nesse local. Às vezes tem até guichê de venda de passagem nesses locais. Tá. Então, procura alguém da empresa ou, de repente, liga para o 0800, liga para um número da transportadora que você escolheu e fala, aconteceu isso, acabei ficando aqui na parada, vocês têm como me colocar no ônibus de alguma outra empresa ou de vocês mesmo que tenha o mesmo destino, para que eu possa chegar no local desejado. E daí a empresa vai ajudar, sabe? Não é interessante para a empresa deixar o passageiro lá no lugar, no meio do trajeto. Então, eles vão atuar no sentido de tentar resolver o problema. E daí também avisa, despachei uma bagagem, ficou no bagageiro, se puder guardar para mim no guichê da rodoviária, etc. Bom, doutora, a doutora comentou isso na questão de se o período ali, né, que a pessoa é deixada para trás, se passado o tempo ela ficou, né, que seria como se fosse uma responsabilidade do consumidor, né, não teria como exigir isso da empresa. E em contrapartida, se a empresa sair antes do horário combinado, aí teria como o consumidor ser indenizado. Isso. Uma coisa muito importante que a gente, advogado, adora é prova, porque processo é prova, né? Sim. Então a gente sabe que entrando com o processo, fazendo a defesa, a gente tem que comprovar o que a gente está alegando. Como que eu faço a prova numa situação dessa? Bom, então acho que muitas pessoas não sabem, mas as empresas de transporte têm que ter instalado no ônibus o disco tacógrafo, que é um pedacinho de papel assim, que é instalado ali no ônibus para registrar toda a movimentação dele, os horários que ele permaneceu parado. Então, se acontecer algum problema, a gente tem como olhar ali nesse disco tacógrafo para ver se ele permaneceu parado no tempo que era devido ou se ele saiu antes. Então, como o passageiro não vai ter acesso a esse documento, né, só a empresa, o que a gente recomenda que se faça é registra no celular. Todo mundo tem celular hoje em dia com câmera, então filma ali o horário que aparece no restaurante, algum relógio, alguma coisa assim, tira print, faz alguma coisa, manda sabe? Mensagem para alguém avisando que perdeu e daí consta ali o horário. Exato.
Vai ter ali, se ligar para a empresa, você também tem como provar a hora que você está fazendo essa ligação, né? Então, existem alternativas para que o passageiro possa produzir prova de que ficou ali e que tinha respeitado o horário, mas que o ônibus acabou saindo antes. Também dá para guardar aquele comprovantezinho de compra, né, no restaurante. Isso também é importante. De repente eu acabei ficando mais tempo lá no restaurante para esperar um outro ônibus e tive gasto com mais alimentação do que eu teria se tivesse cumprido o horário. Então, guarda tudo isso, passa para o teu advogado que ele vai saber o que fazer. Bem legal. E, doutora, já aproveitando, né, que a gente entrou na questão de o passageiro é deixado de lá e daí a bagagem dele foi junto, ou em outras situações ali, né, que pode acontecer a questão do extravio ou danificação da bagagem. Como que a lei prevê nesse sentido? Quais são os direitos do consumidor? Tá. Então, para começar, a gente precisa mencionar que o passageiro tem direito a transportar no bagageiro externo, né, que é aquele que vai lá embaixo do ônibus, até 30 quilos de bagagem. Então, para qualquer tipo de viagem? Para rodoviária interestadual, sim. Então, isso é o volume total, né? Você pode estar com 2 malas, mas o total tem que ter 30 quilos. E, além disso, você pode transportar também no porta-embrulhos, que é aquele espaço que fica acima da poltrona, um volume de até 5 quilos. Aí tem uma diferença de tratamento entre a bagagem que você vai despachar e a bagagem que você carrega como bagagem de mão. Com relação à bagagem de mão, a responsabilidade pela fiscalização, pela guarda, pela vigilância é do passageiro. Então, uma situação que acontece muito em viagem. Às vezes entra uma pessoa mal intencionada lá, vê que tem alguém com uma mochila com um notebook, espera a pessoa dormir, tira o notebook da mala e rouba. Então, nessa situação, não tem responsabilidade da transportadora, né? A responsabilidade pela bagagem de mão é do passageiro. Agora, em relação à bagagem despachada, que é aquela que você recebe o ticket para controlar depois a retirada, existe a responsabilidade da transportadora. Então, se acontecer qualquer tipo de dano, rasgou minha mala, quebrou uma rodinha, qualquer coisa, ou se acontecer o extravio, né? A empresa tem que responder. Então, o que a gente recomenda que se faça? Eu não vou botar na minha mala despachada um equipamento frágil, né? Não é porque a responsabilidade é do transportador ali pela bagagem despachada que eu vou colocar um notebook ali, por exemplo, porque ali a chance de acontecer algum dano é muito grande. Então, mesmo que exista essa responsabilidade, os juízes acabam afastando os valores de bens que deveriam ser carregados como mala de mão, bagagem de mão, que é dinheiro, documento, equipamento eletrônico frágil, tudo isso... Bom senso, né? Bom senso, exato, é sempre bom senso. E não dá para querer se aproveitar de uma situação para ganhar uma vantagem que não teria direito, né? Tipo, vou mentir lá que tinha na minha mala R$1.000 em dinheiro. Não dá para fazer isso, né? Tem que ter bom senso, exatamente. Doutora, e nessas situações em que, né, as pessoas acabam levando coisas de algum valor alto ali, né, na mala, como que é? Na mala maior despachado ali, que é de responsabilidade da empresa, o consumidor faz alguma declaração, alguma coisa ali do valor que está sendo colocado, eventualmente? Sim, é possível fazer. Existe um formulário de declaração de conteúdo e valor de bagagem. Então, o passageiro, antes de embarcar, pode pedir para preencher esse documento. Eu estou carregando tais e tais itens, isso tem tal valor. É recomendável que se faça isso, porque na eventualidade de acontecer algum problema, você deixou a empresa ciente de que aquele era o valor do teu pertence, né? Então, ela estava ciente de como era importante, de que tinha um custo alto, às vezes, né? Agora, se não fizer isso,
Aí a própria NTT estabelece um limite para a indenização. Então, no caso de extravio de bagagem, o valor fica em torno de R$ 2.720 hoje em dia, né? E é isso que eu falei que mudou com o marco regulatório. Então, antes o valor era um pouquinho menor, era de 1.800 e pouco, e agora aumentou para 2.720, né? É um pouquinho menos, mas é um quebradinho quase esse valor. Então, essa é uma mudança que teve. Então, por isso que é bom, guarda a nota fiscal, se você tem, às vezes você compra uma roupa nova, né, para ir viajar e tal, guarda lá, deixa até o final da viagem, se acontecer alguma coisa você apresenta, eu tinha esses itens aqui na minha mala, às vezes compra um presente para alguém na viagem, também guarda a nota ou tira uma foto. Então, é sempre bom ter o máximo de prova que você puder, porque se não tiver prova, daí vai ser utilizado esse limite da NTT, que às vezes é muito baixo, né? Dependendo do que você estava transportando. Doutora, a senhora pode explicar para a gente, já aproveitando esse tema que a gente está tratando de indenização, né? Nessas situações, explicar para os nossos telespectadores a diferença dos tipos de dano que a pessoa pode ser indenizada, né? Dano moral, dano material. Quais tipos de danos são cabíveis ao consumidor numa situação de algum problema ali quanto ao transporte? Tá, eu vou dar um exemplo, então, já que a gente estava falando aqui de bagagem. No caso de um extravio, você vai ter, obviamente, um dano material, né, que seria o prejuízo financeiro que você teve pela perda dos itens que estavam na tua mala. Então, eu tinha roupas, tinha itens de higiene, vou ter que comprar tudo isso de volta. Isso é um prejuízo material que você consegue até quantificar em dinheiro, né? Você consegue somar ali quanto que você vai ter de prejuízo por conta disso. Então, isso a gente chama de dano material. Agora, nessa situação, também pode ter, eu sempre falo pode ter, porque no direito nunca é uma resposta sim ou não, né? Direito sempre às respostas depende. Sempre depende. Isso. Então, existem juízes que reconhecem o dano moral no caso de extravio de bagagem e existem juízes que não reconhecem. Tem particularidades de cada caso que vão influenciar nessa decisão, né? Mas sem entrar muito em detalhes, o dano moral é quando você sofre com aquela situação, tem um abalo emocional, um desgaste, às vezes você leva tempo para resolver aquele problema, tipo, eu registrei lá o extravio, aí tem que ficar ligando para a empresa, perco o dia de trabalho, isso a gente chama de desvio produtivo do consumidor e que é um fundamento do dano moral também. Aí, outra situação que também pode gerar diferentes tipos de danos, né? Acidente de trânsito. O transportador, ele tem uma responsabilidade que não pode ser afastada mesmo que a culpa pelo acidente não seja dele. Então, isso foi uma escolha, né, das leis, da lei que é aplicável, a lei civil, para facilitar a indenização do consumidor. Então, sofri um acidente de trânsito ali quando eu era passageiro do transporte rodoviário. Então, eu vou entrar com uma ação contra a empresa. Pode acontecer de você ter uma incapacidade física, pode acontecer de ter dano material também, de comprar medicamento, de... Custeio, né, de um tratamento. Isso, exatamente. Às vezes danificou algum item teu, celular, né, alguma coisa assim, também é um dano material. E o dano moral também, obviamente. Lucros cessantes, o que a gente fala que é aquilo que você deixou de receber por conta de um evento danoso, né? Então, seria, nesse caso do acidente, deixei de trabalhar, sou autônoma, não pude trabalhar durante o meu tratamento e daí eu não tive renda. Isso é lucro cessante, que também se enquadra como dano material, mas vai ser indenizado de uma forma autônoma. Separado, né? Isso.
Uma coisa que eu acho bem, muitas vezes eu já vi relatos por exemplo, eu ia fazer uma viagem, atrasou assim mais de uma hora para fazer uma prova de um concurso ou para fazer um trabalho específico e eu, por conta do horário, eu perdi essa prova, enfim, esse trabalho. Isso se enquadraria em lucros cessantes? A gente chama de perda de uma chance, né? Essa situação, porque você, por exemplo, num concurso público, você deixou de fazer uma prova, você perdeu a chance de conseguir entrar num cargo público e receber um salário de tantos reais e tal. Então, isso pode acarretar, eventualmente, lucros cessantes, pode acarretar dano moral. Então, depende muito da situação, do caso concreto. Uma outra pergunta, doutora, que me surgiu aqui. No caso de morte no passageiro, cabe a família entrar com algum pedido, algum processo ali contra a empresa? Como que seria um processo desse? Sim, a família entra, pode pedir... Também depende do caso concreto, sim, né? Mas você vai pedir ali dano moral, você vai pedir... Às vezes a pessoa tinha filho menor de idade, dependente dele, então dá para pedir pensionamento. Dano material também, eventualmente teve despesa com funeral, que a empresa não custeou, alguma coisa assim. Também é possível de pedir. Às vezes a pessoa fez algum tratamento antes de morrer, também teve custo, isso também pode ser incluído. Varia muito. E normalmente processos assim demoram, né, doutora? Sim. Como que é feito o cálculo daí nessas situações? A gente não consegue prever nunca quanto tempo vai durar um processo, né? Então, existem varas que são super rápidas. A gente, hoje em dia, tá com quase tudo automatizado, né? Então, existem sistemas de processo que você insere alguma coisa ali e ele já automaticamente gera uma movimentação para o próximo passo ali do processo, então as coisas estão muito rápidas hoje. Mas, óbvio, existem situações complexas. Uma pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente e está falando que tem alguma incapacidade física por conta disso, vai ter que ser feita perícia, vai ter que ser produzida uma quantidade de prova muito maior do que um caso mais simples, como de atraso, de extravio. Então, tudo isso vai influenciar no tempo, né? Aí, com relação às indenizações, quando existe uma situação de urgência, né? De, nossa, eu tô aqui incapacitada, estou sem rendimento, não estou conseguindo trabalhar, é uma situação de urgência, a pessoa precisa se manter e ter a pessoa precisa de um valor para conseguir se manter. Então, existe a possibilidade de pedir uma liminar, né, que todo mundo conhece por esse nome, mas é um pedido de tutela de urgência, que é pedir para o juiz antecipar aquilo que você está pedindo ao final. Eu preciso de uma pensão aqui urgente, porque eu estou passando necessidade. Então, ele pode deferir isso no começo do processo, para que você não tenha nenhum prejuízo maior. E daí, lá no final, ele vai decidir se você realmente tinha direito àquela pensão ou não, e vai julgar os outros pedidos também. Doutora, existe algum formulário, alguma coisa que a gente tem que preencher quanto à questão da bagagem ali antes da gente embarcar? Antes de embarcar, tem aquela declaração de conteúdo e valor da bagagem, né? Não é obrigatório preencher, mas se você... Eu recomendo preencher se você estiver transportando alguma coisa de valor maior. Às vezes tem equipamentos de trabalho, alguma coisa assim. Aí é interessante, eu acho, né? Mas se for item normal de roupa, etc., e se você não quiser preencher, tudo bem, não tem problema. Mas daí sempre naquele problema das provas, né? Se você não preenche essa declaração lá no início da viagem, você vai ter que provar depois que tinha os itens que você está falando na mala e que eles tinham o valor que você está pedindo. Aí o que se exige e é obrigatório, tem que fazer quando acontece algum dano, alguma situação com a tua bagagem. Ao final da viagem, você vai lá retirar a bagagem, ou você viu que tem
algum dano ou que a tua bagagem não é encontrada, você tem que pedir para preencher um formulário próprio para reclamar isso. Então, a partir desse formulário é que a empresa vai procurar a tua bagagem e se não encontrar, a empresa tem 30 dias para fazer aquele pagamento do valor da NTT. Ou se eventualmente você tiver todas as notas, tudo, ou a declaração ali do conteúdo da bagagem, vai indenizar no valor que você declarar. Mas é obrigatório preencher esse formulário e é obrigatório que você mantenha aquele ticket comprovando que você despachou a bagagem. Então, se você for reclamar lá, aconteceu isso com a minha bagagem, se falarem para você, me entrega teu ticket, você vai falar que não. Você fica com o ticket até que a tua bagagem seja encontrada ou até que você seja indenizado. Pior que é comum essa coisa de pedirem o ticket, né, Sim, doutora? é muito comum. E às vezes você chega numa viagem que tem muito passageiro, assim, vamos dar um exemplo de Curitiba a São Paulo. Na hora do desembarque, é aquela bagunça, todo mundo quer pegar a sua mala rápido, quer sair e tal, tá ansioso para ir para casa, aí você acaba entregando, às vezes troca a bagagem, não vem, então é um momento de ter muita atenção, porque o motorista não tem como decorar de quem que é cada item, né? Então, ele vai conferir, ele tem que olhar, né, o ticket que está colado na mala e o ticket que você entrega, mas às vezes acontece de alguém puxar uma mala ali que acha que é a sua e acabar trocando, né? Isso acontece. Então, sempre tem que estar atento e tem que estar, se acontecer o problema, tem que ir lá pedir para preencher o formulário. Entendi. E, bom, a doutora poderia falar um pouco pra gente dos benefícios tarifários? Sim. Então, por lei, as empresas são obrigadas a fornecer ou passagens gratuitas ou com desconto a algumas pessoas específicas que a lei escolheu proteger, né? Então, a gente tem gratuidade para idoso, a gente tem para pessoas com deficiência. Aí, se a pessoa com deficiência necessitar de acompanhante, o acompanhante também tem direito. Criança de até 6 anos pode ser transportado gratuitamente, desde que viaje no colo do responsável. Uma coisa agora que a doutora falou dos deficientes, por exemplo, se for um cego com um cão-guia, também? O cão-guia pode ser transportado, né? Ele é a única exceção que a empresa não pode proibir o transporte. Então, vai depender de cada empresa decidir se transporta pet ou não. Agora, o cão-guia, ele tem que ser transportado, é obrigatório. E, doutora, quanto às passagens gratuitas, né, esses benefícios tarifários, existe algum limite? Como que é regulamentado isso pela lei? Sim, existe um limite. No caso dos idosos, por exemplo, as empresas são obrigadas a reservar 2 vagas gratuitas no serviço convencional. Então, é aquele ônibus mais simples, né? Se essas 2 vagas estiverem ocupadas, a empresa tem que conceder um desconto de 50%. Agora, não é todo idoso que tem direito, né? É o idoso com renda de até 2 salários mínimos. Então, são 2 requisitos, um de idade e um de rendimento. Então, daí, em relação ao jovem de baixa renda, que é aquele jovem que tem aquele ID jovem, é um documento que é fornecido pelo Estado, né? Existe também uma reserva de 2 vagas gratuitas e de 2 vagas com desconto de 50%. Então, também no serviço convencional. Aí, para garantir essas passagens, a gente recomenda que seja feita a reserva com antecedência, porque é pouca vaga, então vai preencher rapidamente, né? Você vai tentar adquirir uma passagem com poucos dias de antecedência, aí às vezes não tem mais vaga. Então, sempre tem que se planejar antes. Doutora, a doutora comentou que os benefícios tarifários são só na categoria convencional, né? Quais categorias a gente tem hoje para transporte? Então, a gente tem 5 categorias, que é a convencional, executiva, semileito, leito e cama. Então, esses benefícios tarifários são reservados ao serviço convencional. Só se, eventualmente, a empresa não estiver oferecendo serviço convencional, ela é obrigada a reservar essas vagas em outras categorias.
mas em regra é no convencional. Doutora, e o transporte das crianças, como que funciona? A primeira coisa que a gente tem que prestar muita atenção no transporte das crianças é quais documentos a gente precisa levar para poder transportar. Então, todos os passageiros são obrigados a se identificar na hora do embarque. Então, o motorista ou o funcionário responsável ali na hora do embarque vai exigir a passagem e um documento de identificação com foto. A criança de até 12 anos incompletos pode apresentar só a certidão de nascimento. A partir dessa idade, tem que ser documento oficial com foto. Doutora, no caso de crianças e adolescentes, como que funciona as regras para viajar sozinho, de eventual autorização judicial, alguma coisa nesse sentido? Os menores de 16 anos têm que sempre estar acompanhados dos pais ou de algum responsável maior de idade. Então, se eventualmente a criança tiver que viajar sozinha, tem que pedir autorização para um juiz, né? Autorização judicial. Mesmo que os pais concordem. Mesmo que os pais concordem. A única situação que a criança pode viajar desacompanhada dos pais é se tiver um adulto maior de idade acompanhando com uma autorização escrita dos pais também. Ou dos responsáveis. Por exemplo, os avós, ou até mesmo essas viagens da escola, né? Se enquadrariam nessa situação. A viagem da escola é um pouquinho diferente, né? É um regramento diferente, mas os pais têm que autorizar também. Sim. Mas no transporte rodoviário regular, né? Que você vai lá, compra passagem, tem que ter cuidado sempre de providenciar autorização ou judicial se a criança estiver viajando sozinha ou a autorização por escrito se estiver acompanhada de uma pessoa maior de idade que não seja os pais. Bom, doutora, com toda essa experiência aí na área de transporte rodoviário, fica aquela curiosidade, né? A doutora poderia contar pra gente aí o caso mais inusitado, mais chocante que a doutora atuou? Olha, eu vou contar um caso engraçado, assim, pra gente ter um exemplo de descontrair um pouco e dar um exemplo de uma situação que aí não é tão engraçada, né? Um problema que os juízes enfrentam hoje, que é de pessoas que tentam obter alguma vantagem econômica indevida, e daí isso prejudica os demais, porque quem daí tem direito realmente acaba sendo prejudicado. Né? Foi a situação de um passageiro que entrou com uma ação contra uma empresa de transporte, reclamando que a empresa tinha um conluio, né, uma conspiração ali com desses restaurantes que são utilizados como ponto de parada, para que os passageiros fossem obrigados a consumir lá, que era um lugar muito caro. Então ele estava se sentindo ofendido, estava sentindo um sofrimento por ter sido obrigado a comprar um lanche mais caro nesse ponto de parada. Nossa. Então foi uma ação que... E daí ele pediu tipo um dano moral? Ele pediu dano moral, sim. Teve algum outro motivo ou era só isso? Não, assim, era processo só isso. específico para isso? Era só isso, e sem entrar em detalhes assim, sim, que identifique essa pessoa, mas a pessoa que entrou é advogado. E infelizmente a gente não viu o final dessa ação, porque ele acabou falecendo no meio do processo, então acabou não sendo julgado, né? Com mérito. Mas é uma situação que não tem cabimento, né? Questões que fogem ao bom senso. Isso, né, exatamente. Eu sempre comento assim com os meus clientes, né? As pessoas... Tem coisas que a gente acha óbvio, né? Você fala, gente, se todos tivessem bom senso, né, razoabilidade, a gente não ia ter tanto processo quanto a gente tem hoje em dia, né? Isso, e daí os processos não iam levar tanto tempo para ser resolvidos também, né? Sim. Eu estava comentando que hoje em dia as coisas estão muito mais rápidas, né? Às vezes a pessoa entra com uma ação no começo do ano, no meio do ano já tem uma sentença, já tem uma decisão, já está recebendo o valor, sabe? Está tudo muito rápido. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas ferramentas que a gente tem hoje com a tecnologia, o judiciário está cheio de processos. Cheio. Então, a gente tem que
ter essa consciência de cidadão mesmo, né? De que a justiça também é um serviço público. Sim. E que a gente também tem que contribuir para que as pessoas que necessitam recebam aquilo que é de direito e que as coisas sejam resolvidas rapidamente, né? Uhum. Eu sempre comento assim, né? Eu trabalhei muitos anos do outro lado ali como assessora de juízes, desembargadores, e a experiência que eu tive até hoje, assim, existem pessoas de ambos os lados, advogados, juízes, secretários, funcionários de cartório, tudo, que tem aquela boa vontade de trabalhar, sabe? Que entende que realmente a justiça, para ela ser efetiva, todo mundo tem que trabalhar. Mas é aquela coisa, a gente tem na Constituição a previsão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Né? Então, a partir do momento que uma pessoa formula um pedido judicial, o judiciário não pode simplesmente, não, isso daqui é absurdo, não vou analisar, né? E da mesma forma, quando uma empresa é processada, digamos assim, né, por uma indenização por danos morais, nesse pedido, a empresa tem que, né, apresentar advogado, apresentar defesa. Melhor do que correr a revelia, né, doutora? Sim. Mas acaba que são situações que realmente, se as pessoas focassem em só entrar com processo, quando precisa, com motivos efetivos ali, né? Todo mundo ia trabalhar melhor, né? Sim. Porque o juiz não tem interesse em estar lá com o seu gabinete com um monte de processo atrasado, o cartório também não, a gente também não, né? Em estar trabalhando em um monte de casos ali que a gente não reconhece mesmo que seja justo, né, doutora? Mas esses casos inusitados aí aparecem e a gente, como advogado, sempre é perguntado, né? Ai, conta pra gente aí um caso. Pelo menos a gente se diverte. Tem que levar na esportiva essas situações, exato. né, doutora? E daí um caso que eu acabei lembrando que mais me chocou, né, que aí não foi um caso assim esdrúxulo, mas foi uma situação que um passageiro cometeu um suicídio dentro do ônibus, enquanto o ônibus estava em viagem. Ele estava sentado bem no fundo, então os passageiros não viram. E o ônibus estava vazio, então não foi algo que chamou a atenção de ninguém, a viagem era à noite. Isso foi ser visto, né, só na chegada ao destino. Então a família entrou com uma ação contra a empresa de ônibus e acabou perdendo porque realmente é um ato que foi cometido pelo próprio passageiro, né? A empresa de ônibus não tinha como evitar que isso acontecesse. Sim. Então, realmente foi julgado improcedente. Mas foi uma situação bem trágica mesmo, né? Que choca a gente. E ouvir o relato da família foi bem, bem difícil mesmo, porque é uma situação que causa sofrimento. Mas não existe uma responsabilidade da empresa nesse sentido. Sim, sim. Eu acredito que numa situação dessa, a própria família tenta achar alguma resposta, alguma coisa, e acabam indo para esse lado, né, Caramba? Exato. Bom, chegamos ao final de mais um Nerdcast. Gostaria de agradecer a presença aqui da colega, doutora Marina Camargo, agradecer todos os esclarecimentos aí trazidos. Bom, doutora, quem se interessou pelo tema, quem precisa entrar com uma demanda, né, da área ali, queira entrar em contato com a doutora, qual que seria o seu contato? O meu contato é 3029-7991. 41. Telefone 41, sim. Esse telefone é o WhatsApp também, né? Quem não quiser ligar pode mandar uma mensagem. E eu fico à disposição para tirar dúvidas, para qualquer questão que surja ali para o pessoal que está ouvindo. E eu queria também agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com a doutora. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do Nerdcast. Se ficarem com alguma dúvida, queiram fazer algum comentário, comenta aqui pra gente, se inscrevam no canal, compartilhem esse episódio aí se for relevante para vocês, se tiver alguém que vocês achem que seja interessante. Obrigada, doutora. Obrigada. É isso, até a próxima. Tchau, pessoal.